dia, gente. Vamos começar mais uma das nossas lives da quarentena. Hoje vamos tratar de Direito Administrativo 1. Dá um tempinho para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, além do meu bom dia, né, vamos lembrar sempre que esse esforço de ficar em casa, de tentar manter hábitos constantes e severos de higiene é necessário. Né? Algumas discussões vão surgir aí com o passar do tempo, mas acho que a gente tem que principalmente tentar se manter mentalmente forte nessas horas, né? Queria aproveitar, né, esse momento inicial aí para, além de dar um salve geral para quem está chegando, agradecer as mensagens que eu recebi na live de sexta-feira. Para quem não sabe, sexta foi meu aniversário e aí durante a live meu pai começou a me ligar e acabou que deu uma interrompida e eu tive que, né, brincando, falar assim, meu pai tá me ligando porque é meu aniversário. Era verdade, muita gente me deu parabéns, eu queria, na hora, eu precisava trabalhar o conteúdo, então eu acabei não agradecendo, então obrigado a todo mundo que mandou mensagem de parabéns aí. É muito importante, principalmente com esse isolamento social. Meu aniversário cai numa sexta, eu não pude fazer nem uma festinha, nem comemorar direito, né? Mas com o tempo a gente vai chegar lá e comemorar, né? Mas enfim, para a live de hoje, gente, nós vamos falar de Direito Administrativo 1, e aí eu escolhi o tema de consórcios públicos, né, que está dentro aí do programa de Administrativo 1, na hora que a gente fala da administração indireta do Estado. Queria pedir um feedback de vocês aí, quem já está assistindo, me fala se o som tá legal, porque hoje eu dei uma mudada aqui no ambiente para ver se não fica muito ruim, para a luz ficar melhor. Mas aí talvez o som fique mais comprometido. Vocês me falam aí, por favor, se tá bom, se tá ruim, me dá um feedback. Bom, mas aí o tema hoje então é falar sobre consórcios públicos. O pessoal que é do interior, principalmente, tem algum contato mais frequente com essa realidade, né? Conhece aí, por exemplo, os consórcios intermunicipais de saúde, alguns outros consórcios intermunicipais que acontecem aí na nossa realidade mineira. Mas o que é isso, né? Basicamente, a gente está diante de uma entidade da administração indireta do Estado, tá? Então o Estado como um todo, um ente público, né, a União, o Estado, o Distrito Federal, os municípios, eles se desconcentram e eles se descentralizam. Na desconcentração vão sendo criados órgãos, secretarias, ministérios, superintendências e etc. Né? Tudo dentro ali daquela mesma árvore administrativa que forma a administração central. E ela pode se descentralizar, criando outras pessoas jurídicas, né? Criando entidades da administração que a gente vai chamar, nesse caso, de indireta. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, entre outras. E uma dessas possibilidades, né, que os entes públicos podem fazer no movimento de descentralização, talvez atender melhor as demandas da sociedade, é a criação dos consórcios. Né? Os consórcios, então, eles vão integrar a administração indireta do Estado, ou de maneira autárquica, ou de uma outra maneira que nós vamos ver aqui durante a apresentação. Tá? Então, está dentro da ideia de administração indireta, que conforma a organização administrativa geral, esse fenômeno dos consórcios. E aí,
duas normas são muito importantes para entender essa operação, né? Como é que os consórcios se organizam, como é que eles são criados, como é que eles se estruturam. Primeiro, a Lei 11.107 de 2005 é a lei dos consórcios, tá? Ela é o marco legal em termos específicos mais importante, e depois o decreto federal que regulamentou a Lei 11.107, que é o decreto 6.017 de 2007, tá? Então são esses dois instrumentos aí, os instrumentos mais relevantes legislativos para entender a lógica dos consórcios. Lá tem as definições, tem algumas questões mais específicas, que às vezes não dá tempo de eu abordar aqui, ou eu vou só mencionar, e acho importante então que vocês possam entender o marco legal aí. Essas duas normas, o decreto 6.017 é bem extenso, mas é um decreto cheio de definições, cheio de parâmetros, né? Ele tem uma estrutura bem legal para entender, até porque os consórcios são uma das maneiras que a União financia municípios e principalmente operações que vão trabalhar na área da saúde, né? O Sistema Único de Saúde, tão falado aí durante essa epidemia, ele precisa dessa estrutura dos consórcios, né? Porque muitas vezes o atendimento de saúde num determinado município, ele não consegue passar do básico mesmo. E aí é importante, para evitar, por exemplo, um choque de demanda no município polo regional, que haja alternativas. E os consórcios são alternativas para isso, para poder, por exemplo, financiar de maneira compartilhada estruturas na área da saúde, que podem ficar concentradas num ou mais de um municípios e que consigam atender uma região inteira, né? E todo mundo contribui, todo mundo participa e acaba funcionando. Outras questões, por exemplo, com infraestrutura, com manutenção, né? Principalmente municípios que têm a economia integrada, né? Acontece muito, por exemplo, de um município ser produtor de determinados insumos e outro município ter uma característica mais de consumidor disso aí, ou de prestador de serviços. Então, na manutenção das estradas que ligam comunidades rurais que às vezes estão nos limites desses municípios ou em situações semelhantes, eles podem se juntar aí via consórcio para poder resolver problemas de infraestrutura também. Então, principalmente saúde e questões envolvendo custos, né, compartilhamento de custos na área de infraestrutura, muitas vezes os consórcios são uma solução adotada principalmente pelos municípios que estão ali na base da prestação do serviço público pelo Estado. Continuando aqui então, algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Os consórcios públicos, eles podem ser celebrados entre entes da mesma natureza ou não. O que é isso? Ou nós vamos ter consórcio entre entes da mesma natureza, então consórcio de municípios, né, são da mesma natureza, município com município, com município com município. Ou então entre estado e municípios do seu território, óbvio, né? O consórcio entre entes de natureza diferente é indispensável, é imprescindível que isso aconteça, né? Se for um consórcio de estado com município, que os municípios consorciados estejam na área do próprio estado. Da mesma maneira, a União ela não pode fazer consórcio com o município se o estado não participar, né? Então, é uma questão federativa aí que precisa ser respeitada sempre, né? A União não pode participar de consórcio só com o município, o estado tem que participar. Então, não haverá consórcio público constituído unicamente pela União e municípios, e nem consórcio celebrado entre um estado e município de outro estado. Então, ou a gente tem consórcio de entes da mesma natureza, especialmente entre municípios, ou a gente tem consórcio do estado com os municípios do seu território, alguns, vários, todos, né? Depende da complexidade do estado, ou nós vamos ter consórcio da União com o estado e com os municípios no território daquele estado, tá? Não pode haver da União
com município sem a participação do Estado e nem do Estado com município de outro Estado. Uma exceção para isso é o Distrito Federal. O Distrito Federal ele pode fazer consórcio com o município. Opa, peraí, professor, mas o Distrito Federal não tem município. Ok, então como é que a gente vai entender isso? Que o Distrito Federal pode fazer consórcio com municípios que estão ali no seu entorno, né? Então, são municípios do estado de Goiás que têm uma influência significativa do Distrito Federal, impactam nos serviços do Distrito Federal e sofrem impacto da população do Distrito Federal, né, de alguma maneira, ou dos serviços e tudo aquilo que movimenta a economia do Distrito Federal. Então, nesse caso, o Distrito Federal pode sim consorciar com os municípios do seu entorno, tá? Lembrando, ó, o Distrito Federal não tem divisão municipal, é uma realidade indivisível, mas ele pode fazer consórcio. E para fazer consórcio seriam os municípios do entorno, tá? Da área limite ali do DF. Que, ó, podem ser celebrados consórcios entre o Distrito Federal e municípios. Quais municípios? Esses que estão ali na área que cerca o Distrito Federal, né? Aqueles que vão receber o impacto direto aí do DF na sua realidade. Definição de consórcio. Afinal de contas, como é que é consórcio? O que é consórcio? Como é que a gente pode definir? Como é que a gente pode conceituar? Ó, consórcio público é a pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, na forma da Lei 11.107 de 2005, para estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. Essa definição está no Decreto 6.017 de 2007, é o artigo 2º, inciso 1º. Bom, então vamos tentar dissecar um pouquinho essa definição. Vamos lá. Consórcio, então, é pessoa jurídica. Então, primeira coisa, é descentralização administrativa, né? A administração indireta, como eu falei lá no início da minha exposição. Tem personalidade jurídica própria, logo vai ter autonomia em relação aos entes que participam do consórcio. Então, é uma pessoa jurídica e é uma pessoa jurídica especial. Por quê? Porque ela é formada pelo consorciamento de entes da federação, né? Então, só é consórcio da Lei 11.107 se os integrantes consorciados forem todos, exclusivamente, entes da Federação Brasileira. Continuando, qual que é o objetivo do consórcio? Estabelecer relações de cooperação federativa e realizar objetivos de interesse comum, ou seja, colocar em prática o que está previsto lá no artigo 23 da Constituição Federal. Então, provavelmente, vocês vão encontrar em pesquisa de vocês aí, por exemplo, vamos buscar aí no Google quais são os consórcios que tem em Minas Gerais. Vocês vão certamente encontrar consórcios, todos eles ligados à execução de temas que estão previstos ali no artigo 23 da Constituição. Por que do artigo 23? Porque ali estão as competências comuns entre todos os entes da federação. E mais, vocês vão encontrar massivamente consórcios entre municípios, né? Então, a grande maioria dos consórcios vai ser realizado de município com município, porque certamente os municípios têm uma capacidade econômica reduzida e vão precisar se ajudar uns com os outros. E isso leva a gente a uma outra reflexão, que é a necessidade da cooperação entre os entes da federação, né, gente? A própria Constituição, ela montou o nosso federalismo, ou melhor, ela moldou o nosso federalismo lá em 88, né, porque ele já existia desde 1889, ela moldou esse federalismo para que ele seja cooperativo,
E o que é o federalismo cooperativo, que o consórcio é um excelente exemplo de federalismo cooperativo? Um ente da federação vai colaborar com o outro, né? Não existe competição entre os entes da federação. Aliás, existe, mas ela é deixada em segundo plano em prol da cooperação federativa. Então eles vão usar o consórcio para realizar esses objetivos de interesse comum, para formar então uma cooperação federativa. É realização do princípio federativo nesse viés de federalismo cooperativo que nós temos na Constituição de 88, quando um ente da federação sempre é obrigado, né, sempre é incentivado, sempre é determinado pela Constituição a colaborar com o outro, né? Eu dou vários exemplos disso nas aulas, como a questão de arrecadação, né? Os impostos são arrecadados por um ente da federação e depois são repartidos com os demais entes da federação. A União reparte receitas com os estados e com os municípios, os estados repartem receitas com os estados e com os municípios. Mas e na hora de cumprir as obrigações constitucionais de fazer, né, de prestar serviço público, de investir em infraestrutura, de cuidar das necessidades das pessoas? Como é que funciona a cooperação? Por exemplo, através do consórcio, né? Atender as pessoas de maneira consorciada, atender tanto as próprias, tanto os cidadãos quanto as próprias administrações públicas, tá? Então, é um segundo ponto aí, ó, pessoa jurídica, exclusivamente composta por entes da federação, com o objetivo de relação de cooperação federativa, para cumprir objetivos de interesse comum, né? E aí vem a questão da natureza jurídica. Ou vai ser uma associação pública, ou vai ser uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, na verdade, nós temos dois tipos de consórcios diferentes, né? O consórcio que tem natureza associativa pública e o consórcio que tem natureza privada, tá? Nós vamos falar disso aqui, ó. Nós temos o consórcio com personalidade jurídica de direito público, ele vai integrar a administração indireta de todos os entes consorciados, então ele é uma espécie diferente, né, anômala, é uma autarquia que não pertence a um único município, que não tem a sua estrutura ligada a uma única administração pública. Ela é compartilhada, ela vai pertencer à administração de todos os entes da federação que participaram da sua criação, né? Isso se for dada ao consórcio a natureza de direito público, tá? Então vai passar a integrar a administração indireta dos entes consorciados, ou seja, a natureza aí é de autarquia, e é uma autarquia sui generis, porque é ligada a vários entes da federação simultaneamente. Esse é um dado importante aí que eu quero chamar a atenção. Segundo, pode o consórcio assumir natureza jurídica de direito privado. Aí, nesse caso, ele fica com uma natureza mista, tá? Um consórcio com natureza jurídica de direito privado, ele segue as regras do direito privado, mas também vai seguir regras de direito público, tá? Quais regras de direito público? Olha, realização de licitação, então obrigatoriamente o consórcio, mesmo que de configuração de natureza privada, ele tem que licitar. Segundo, contratos, prestação de contas e contratação de pessoal. Então ele vai licitar, ele vai celebrar contrato administrativo, ou seja, também pautado nas regras do direito administrativo de contratação. Terceiro, né? Prestação de contas, ele prestará contas obrigatoriamente como a administração pública presta, ou seja, ele entra no regime de prestação de contas da administração pública, mesmo que de natureza privada, o consórcio. E mais, a admissão de pessoal, ele vai contratar por concurso público, tá? Mas o vínculo é seletista, a CLT, tá? Então o consórcio ele tem empregados, esses empregados são recrutados
de acordo com o princípio constitucional do concurso público. Então, repetindo, consórcio tem que fazer licitação, então ele está vinculado às regras da Lei 8.666 e às regras do pregão e outras modalidades licitatórias. Ele tem que contratar através do contrato administrativo. Isso, na verdade, para ele é uma prerrogativa, né? Porque o contrato administrativo ele dá vantagens que os outros contratos não dão, ele é desequilibrado em favor do poder público. Terceiro, o regime de prestação de contas é o regime público de prestação de contas. E quarto, a contratação de pessoal vinculada à CLT, porém através de concurso público. Tá? Então temos um tipo de consórcio de natureza pública, e aí já vai seguir todas as regras que uma autarquia deveria seguir, e o consórcio de natureza privada, que tem organização pautada no direito privado, mas que vai seguir regras de direito público. Formação de um consórcio. Como é que se forma um consórcio? Bom, existe então o contrato que vai formar o consórcio, que é o contrato então de consórcio, mas antes do contrato de consórcio nós vamos ter uma outra figura chamada protocolo de intenções. Então, tentando explicar na prática, como é que isso vai funcionar, gente? Digamos que uma série de municípios, 4, 5, 10 municípios, identificam aí que na área de infraestrutura, todos eles têm muita demanda e pouca capacidade de atender essa demanda de infraestrutura. Então, por exemplo, tem estrada rural para manter, tem calçamento para reformar, tem uma série de pequenos atendimentos à população que precisam ser feitos e que o município sozinho não está dando conta, né? Então eles resolvem se unir e fazer o seguinte: olha, vamos criar um consórcio e vamos atender essas necessidades que todos nós temos de uma maneira centralizada, ou seja, esse consórcio vai ser responsável por exemplo, atender a necessidade de patrolar uma estrada rural do município que precisa para o produtor trazer o leite, que atende lá a cooperativa e que depois vai ser distribuído e que atinge todo mundo, né? Então, quer dizer, vamos nos juntar para tentar trazer soluções melhores para a população que precisa? Beleza. Então, vamos criar consórcio. Espera aí, tem aqui uma pergunta, ó. Consórcio Municipal de Saúde, Consórcio Municipal para Aterro Sanitário são exemplos? São. São exemplos de consórcios públicos aí, né? O Consórcio Intermunicipal de Saúde é talvez o exemplo mais consolidado do consorciamento. Tá lá na lei do SUS, por exemplo, né? A atenção, eu comecei a live abordando um pouquinho esse assunto. A atenção à saúde no Brasil hoje, ela tem uma parte muito importante consorciada, né? E o consórcio para a construção de aterro sanitário, né? Que é um outro exemplo excelente, né? Muitas vezes as exigências ambientais são extremamente onerosas para o município cumprir. E aí ele não dá conta economicamente de fazer isso sozinho, né? E às vezes não tem nem volume de geração de resíduos que justifica um investimento dessa monta. Então o que pode acontecer? Os municípios consorciam, estabelecem um local de consenso para a construção de um aterro e aí eles compartilham o financiamento desse aterro, a gestão desse aterro e tudo que diz respeito a ele, né? Então são dois bons exemplos aí de consórcios, né? O consórcio de saúde e o consórcio do aterro. E tem esse de infraestrutura, né? Que é um outro exemplo que eu comecei a dar aqui também, mais uma possibilidade. Então tá, os prefeitos chegaram ao consenso que precisam se ajudar, que precisam atender melhor a população e que o consórcio pode ser uma saída. O que fazer? Bom, então eles vão primeiro fazer uma reunião inicial e dessa reunião inicial vai surgir um primeiro documento chamado Protocolo de Intenções,
né? É uma espécie de minuta de contrato, vamos dizer assim, né? Seria parecido com uma minuta de contrato. Ali vão estar contidos as obrigações que eles vão compartilhar, como é que vai ser a estrutura de funcionamento do consórcio, ou seja, uma prévia do que vai ser o consórcio. Então eles vão apresentar esse protocolo de intenções para o Poder Legislativo, né? Então o Poder Legislativo vai analisar o protocolo de intenções e ratificar esse protocolo ou não. Então o prefeito vai lá, vai encaminhar isso ao Legislativo, né? E vai defender junto aos vereadores ou deputados estaduais ou quem quer que seja, né? Mas a grande maioria está nos municípios, por isso que meus exemplos são todos ligados a essa realidade, gente. O prefeito vai pedir que a Câmara ratifique o protocolo de intenções, né? Então, é um primeiro movimento, dar conhecimento para o Legislativo do que foi combinado entre os entes representados pelos seus chefes do Poder Executivo, e aí eles vão poder, então, encaminhar isso ao Legislativo para ratificar. Essa ratificação ela pode ser total, então aprova uma lei ratificando o protocolo de intenções do consórcio, ou então pode ser parcial, né? A gente vai chamar de ratificação com reserva. Ela vai, por exemplo, não ratificar determinados pontos. E aí ela vai ficar parcialmente consorciada ou condicionalmente consorciada. Né? O que pode acontecer? A Câmara pode impor uma condição. Vai poder participar do consórcio se realizar um determinado pré-requisito. Ou se o consórcio aceitar rever um determinado ponto, né? Ou então o consorciamento é parcial, vai participar só de uma parte. Ah, mas o consórcio é obrigado a aceitar isso? Bom, depende, né? O consórcio pode entender que é possível o consorciamento parcial, pode resolver cumprir o condicionamento, né, a condição estabelecida, ou pode não aceitar, né, entender que o consorciamento só se dará se for um consorciamento total. Quem toma essas decisões? Nós vamos ver adiante que o consórcio tem uma Assembleia Geral, né, a reunião aí dos seus membros para deliberar sobre esses assuntos. Perfeito? Então, após a ratificação é que o município vai estar autorizado a celebrar o contrato de consórcio. O que pode acontecer de diferente? Dispensar a ratificação. Como é que dispensa a ratificação do protocolo de intenções? Se o Legislativo pré-autorizar o consorciamento. Então olha aqui, ó, tá nessa terceira linha aqui, ó. Se o ente da federação, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio, né? Então a lei já disciplinava a participação do município no consórcio, aí nesse caso ele já pode diretamente assinar o contrato de consórcio. Isso vai acontecer quando? Naqueles consórcios que já estão constituídos, em que o município, o outro ente, ele vai aderir, né? Ou seja, ele provavelmente não participou da fundação do consórcio, né? Quando ele participa da fundação do consórcio, é mais natural que haja a ratificação do protocolo de intenções, porque eles estão partindo do zero. É diferente, por exemplo, quando um município ou um outro ente da federação resolve ingressar num consórcio. Quando ele resolve entrar para um consórcio já existente, ele pode pré-aprovar essa entrada e aí simplesmente assinar o contrato de consórcio, né? Lembrando, ó, isso aqui é importante, está na última linha aqui da tela que eu estou apresentando. Sempre, gente, o Legislativo vai participar da criação do consórcio, autorizando previamente, ratificando o protocolo de intenções. Quem pode ratificar pode desratificar, e aí tem o processo de retirada do ente público do respectivo consórcio, né? Então, o Legislativo, e é importante frisar isso, ele sempre vai participar do consorciamento, tá? O prefeito não vai fazer isso, não vai tomar essas decisões sozinho, não pode.
Seguindo aqui, funções da Assembleia Geral. Como eu falei na tela anterior, a Assembleia Geral ela é importante porque ela é a representação máxima do consórcio. Ela toma as decisões estratégicas do consórcio, né? É o ente, é o órgão principal aí de deliberação dessa pessoa jurídica. Então é a sua instância máxima, toda deliberação que não seja de mera gestão vai passar pela Assembleia Geral. Então sempre que for alterar o contrato de consórcio ou for extinguir um consórcio, a Assembleia tem que aprovar o documento, né? Então decisões que vão interferir no funcionamento do consórcio, eles são feitos via Assembleia Geral. E lembra que eu acabei de falar, olha, o Legislativo sempre participa, tem que ratificar por lei por outros entes consorciados. O consórcio não está mudando, não está alterando, né? O que vai acontecer com quem participa? Vai ter que participar da tomada de decisão. Primeiro, o prefeito participando como membro da Assembleia Geral. Ou ele pode estabelecer que é o secretário de saúde, o que vai acontecer, por exemplo, nos consórcios intermunicipais de saúde, ou estabelecer que é o secretário de finanças, etc. Ou seja, ele pode estabelecer ou delegar isso, melhor dizendo, para um dos seus secretários. Mas, em regra, como as decisões envolvem aí o ente da federação como um todo, é o chefe do executivo que vai participar da Assembleia Geral como representante do ente constituinte, tá? Ou consorciado. Pois bem, resolveu sair do consórcio, resolveu alterar o funcionamento do consórcio, ou seja, decisões estratégicas que vão abalar, que vão mexer ou que vão melhorar o funcionamento do consórcio, duas coisas: aprovação pela Assembleia Geral e ratificação pelos membros do consórcio, tá? Nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais de cada um deles, né? Nos órgãos legislativos de cada um deles. O representante legal do consórcio é eleito, né? Então, normalmente, o que acontece? O consórcio ele tem um presidente ou um superintendente, tá? Uma autoridade máxima. Esse é o representante legal do consórcio. Ele tem que ser eleito. E ele deve ser eleito entre os chefes do executivo dos entes consorciados. Então, se for um consórcio de municípios, o representante legal do consórcio é um dos prefeitos eleitos pelos colegas que participam do consórcio, tá? Então eles vão eleger aí o seu representante legal. É ele que administra o consórcio? Não, não é ele que administra o consórcio. Ele tem que administrar o seu município, tá? Ele vai funcionar como representante legal. Ele que vai determinar a convocação de Assembleia Geral, ele que vai coordenar o trabalho de um gestor que vai ser nomeado para fazer a gerência, a gestão do consórcio, né? Então, tocar o dia a dia do consórcio. Ele vai ficar mais como uma espécie de presidente de empresa, digamos assim, né? Que dá ali a visão estratégica, óbvia, pautada na Assembleia Geral, que funciona nesse caso aí como um conselho, né? uma board, uma diretoria de empresa. E quem vai tocar o dia a dia é uma espécie de CEO, né? Que é o gestor lá, que é o responsável, então, pelo dia a dia, pelas decisões administrativas e gerenciais do consórcio. A parte, voltando e frisando, a parte estratégica na Assembleia Geral, a parte decisória no representante legal e depois a parte de gestão com funcionários, com servidores contratados ou às vezes cedidos, né? O município pode ceder servidores para os consórcios para tocar ali o dia a dia, o funcionamento do consórcio e o atendimento das necessidades da população. Então, beleza, ele é eleito, vamos lá, olha aqui, ó, a forma de eleição, como é que vai eleger, né? O ente que tiver, por exemplo, maior participação no consórcio tem um peso maior, tem que haver um rodízio, como é que vai funcionar isso? Tudo isso tem que estar previsto no protocolo de intenções. Como é que escolhe o representante legal, quais são os critérios. Por exemplo, o que a lei obriga é que haja eleição. Mas pode fazer, por exemplo, igual a gente vê a eleição no Supremo Tribunal Federal.
Como é que funciona a eleição do Supremo Tribunal Federal? É eleição? É eleição. Mas já é mais ou menos um costume, mais ou menos não, historicamente, um costume que ocorre lá no Supremo Tribunal Federal, que o presidente será o ministro ou a ministra mais antiga que ainda não ocupou a presidência, né? Então ela vai funcionar em forma de rodízio. Aquele ministro que tem mais tempo de casa e que ainda não ocupou a presidência é o que vai assumir a próxima, né? Existe esse costume histórico lá no Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser adotado para o consórcio público, né? Pode ser o prefeito do município que participa do consórcio há mais tempo que vai assumir, mas isso tem que ser de alguma maneira formalizado através de eleições. A forma como isso vai fazer, quando é que isso é realizado, o tempo do mandato, tudo isso então vai ser decidido previamente na hora do protocolo de intenções, né? Eu falei aqui, o protocolo de intenções é a estrutura básica, né? Então vai estar lá, por exemplo, previsto essas questões aí, como é que elege, quanto que o mandato dura e etc. E quem fiscaliza o consórcio? O Tribunal de Contas, responsável pela fiscalização do ente. Ou seja, se a União participar, é o TCU. Se o Estado participar, é o Tribunal de Contas do Estado. Se o Estado tiver Tribunal de Contas dos municípios e os municípios forem os únicos a participarem, ou seja, eu tenho só municípios no consórcio e o Estado tem um Tribunal de Contas de municípios, aí é esse que vai fiscalizar. O caso de Minas Gerais. Minas Gerais não tem Tribunal de Contas dos municípios. Tem um único Tribunal de Contas, que é o Tribunal de Contas do Estado, e que fiscaliza tanto as contas do Estado quanto as contas municipais. Perdão, gente. Como é que funciona aqui? Como aqui nós temos um único Tribunal de Contas, os consórcios são fiscalizados por ele, tá? Se a União participar de um consórcio, aí ele não vai fiscalizar. Quem fiscaliza é o TCU, o Tribunal de Contas da União. Competência. O que os consórcios podem fazer, né? O que eles têm aí como funções e atribuições? Vamos lá. O que eles podem fazer? Eles têm personalidade jurídica, então eles vão poder contratar. E aí a lei ela estabelece de maneira explícita quais são os instrumentos, convênios, contratos, acordos. Então, esses três instrumentos, e principalmente o primeiro, o convênio é um instrumento típico da administração pública, né? Ente com ente. E aí a lei autoriza que os consórcios conveniem-se, tanto interconsórcio quanto entre o consórcio e municípios. Então o consórcio pode firmar convênios. Contrato é óbvio. O que eu quero chamar a atenção mais uma vez é que a natureza desse contrato é contrato administrativo ou contrato da administração. Qual é a diferença? O contrato administrativo é aquele que segue as regras do direito público de maneira integral. Ele é disciplinado na Lei 8.666. O contrato da administração é um contrato do direito civil, um contrato do direito privado, normal, que eu, você, qualquer um de nós poderia assinar, tá? Mas tem a peculiaridade, o contrato da administração, da presença da pessoa jurídica de direito público aí, né? Da entidade administrativa presente na contratação. E isso vai flexibilizar a favor deste ente ou entidade o contrato. É só pensar assim, um contrato de locação firmado pelo município de Belo Horizonte com uma pessoa física ou jurídica qualquer. Que contrato é este? É um contrato de direito privado, né, previsto em lei própria, a lei de locações. Mas então o município de Belo Horizonte está vinculado a todas as regras que eu estaria, Bruno, como locador ou como locatário? Não. Como o município é ente de direito público, ele tem prerrogativas que vão flexibilizar, que vão alterar as regras contratuais do direito privado, né? Algumas delas não vão valer
para o ente público, né? Dependendo aí da contratação. O que eu estou trazendo aqui para vocês é que o consórcio pode firmar esse tipo de contrato, tanto o contrato administrativo quanto o contrato da administração. Os acordos, né, são aqueles acordos de cooperação, são instrumentos negociais amigáveis, digamos assim, que o consórcio também está autorizado a celebrar. O consórcio também pode receber auxílio, contribuição e subvenção social, ou seja, receber dinheiro público, né? Tanto social ou econômica, que vem do governo, que vem de órgãos públicos. Então o consórcio ele está incluído naquele rol de entes e entidades que pode receber dinheiros públicos, subvenções sociais, subvenções econômicas, contribuições de entes e entidades, ou seja, ele pode receber dinheiro público. Ele pode desapropriar e implantar servidão, tá? Olha aí ele está agindo como administração típica, né? Com uma prerrogativa forte aí do direito público, né? O consórcio pode desapropriar. Pessoal, mas para desapropriar não tem que ter uma declaração legal primeiro de utilidade pública? Pois tem que ter sim, né? Então o consórcio só vai poder desapropriar como órgão executor da desapropriação, né? Então aí ele vai assumir o papel que o executivo teria. Isso não dispensa, voltando lá atrás, né, a intervenção do legislativo. Quem vai fazer a parte legal continua sendo o poder legislativo. O consórcio é o executor, é o órgão que faz o serviço, digamos assim, tá? Então, ele pode desapropriar e ele pode instituir servidão, que são intervenções do Estado na propriedade privada. É só lembrar desse momento que nós estamos vivendo aí, requisições administrativas, a possibilidade aí, diante da pandemia do coronavírus, da presença maior da administração pública, né, na vida da gente. Nós estamos vendo aí essas interferências. O consórcio pode promover algumas delas. Ele pode ser contratado pela administração, né? Então, tanto a administração direta, os entes, quanto a administração indireta, as entidades, podem contratar o consórcio com dispensa de licitação. Então, isso não está, talvez, divulgado, né, na doutrina de modo geral, mas é uma das hipóteses de dispensa de licitação, contratação de consórcio público. Imagina, o município participa da formação do consórcio, mas para contratar o consórcio teria que licitar? Não faz sentido, né? Então, a lei autorizou a dispensa de licitação exatamente para o ente da federação poder firmar contrato com o consórcio, né? Pode emitir documento de cobrança e arrecadar, né? Então, ele pode cobrar através de documento de cobrança. A lei não deixa claro se seria um caso de emissão de certidão de dívida ativa. Eu entendo que não, tá? Que o documento de cobrança do consórcio não entra para aquela lógica da dívida ativa e da execução fiscal, haver, né? E ele pode arrecadar tarifa e preço público, né? Então, digamos assim, o consórcio, num exemplo aí de infraestrutura, ele tem maquinário, ele tem retroescavadeiras, que está na moda lá no Ceará, né? Ele tem patrol, ele tem uma usina de asfalto, né? E aí o município demanda do consórcio a utilização desse serviço público. O que pode acontecer? Ele vai tarifar esse serviço, olha, pelo uso da usina de asfalto, pelo uso da retroescavadeira, pelo uso da patrol, etc. Ele cobra X, né? Por dia, por hora trabalhada, enfim. Ele vai poder então arrecadar as tarifas e preços públicos decorrentes da prestação de serviço que ele promove. E ele também, olha, pode otorgar concessão, permissão e autorização de obra ou de serviço público. Os entes consorciados repassam para ele essa possibilidade. Na pergunta que foi feita pelo Leonardo, que por acaso é meu irmão, tem isso aí, né? Como é que vai resolver a questão lá do aterro sanitário? O consórcio pode assumir isso de maneira própria, né? Ele mesmo vai administrar
o aterro, ou ele pode promover a concessão desse serviço, né? O consórcio é só o gestor disso aí e ele vai até a iniciativa privada e concede aí que ela faça esse trabalho. Bom, para que aconteça isso, os entes públicos têm, através de lei, que autorizar que o consórcio o faça, né? E óbvio tem que estar lá no protocolo de intenções que está ratificado e óbvio no contrato de consórcio, né? Então olha só, o consórcio pode um monte de coisa, né? Ele tem um tratamento bem privilegiado aí em relação aos entes e entidades da federação mais conhecidos. E aí a gente já está caminhando aqui para a última parte, os instrumentos, né? Ou seja, como é que o consórcio formaliza essa operação toda? Primeiro, ele pode tanto fazer termo de parceria quanto contrato de gestão. Qual que é a diferença? O termo de parceria, o consórcio, ele está contratando com uma OCIP. Você sabe o que é OCIP? O que é essa sigla? É a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E o que diabos é uma OCIP? Uma OCIP é uma qualificação que o poder público concede a uma associação, a uma ONG, ou seja, a uma entidade sem fins lucrativos, que preenche os requisitos legais para tal e é então reconhecido como OCIP, tá? Então, em regra, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que conseguiu preencher as condições necessárias para se qualificar perante o poder público. Então ela vai receber lá um certificado, né, um reconhecimento formal que ela preenche as condições e pode receber o tratamento de OCIP. Beleza. Essas OCIPs, gente, elas são parceiras do poder público, né? É o que a gente chama de paraestatais. Elas estão colocadas ao lado do Estado, uma relação muito próxima com o poder público. Para isso elas vão poder receber receitas públicas, elas vão ter mais facilidade de contratação e alguma liberdade de gestão e também vão ser fiscalizadas, né? Óbvio, elas vão receber dinheiro público, elas vão ser fiscalizadas pelo poder público. O consórcio, então, ele pode firmar como OCIP um termo de parceria, né? Então vamos pensar assim, consórcio intermunicipal de saúde, né? E tem uma Santa Casa que tem o reconhecimento como OCIP, ou um hospital beneficente que tem esse reconhecimento de OCIP. Aí o consórcio de saúde, ele faz uma parceria com essa entidade, estabelece lá níveis de atendimento. Então o consórcio tem lá, por exemplo, a garantia de um atendimento de X leitos de UTI, de CTI, de UTI neonatal e etc. Né? Como é que vai fazer isso? Através do consórcio contratando a OCIP com um termo de parceria. A mesma coisa pode ser feita com uma OS, né? Que, da mesma maneira, recebeu qualificação como agência executiva. Aí o contrato é outro, né? É o chamado contrato de gestão. O consórcio contratando com uma agência executiva. E o que é uma agência executiva? É uma autarquia ou uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que se qualificou de outra maneira. Ela já tem um contrato de gestão assinado com um órgão ou ente público ou vai ter a partir desse momento com o consórcio, né? Então, a mesma coisa, o consórcio pode contratar com uma OCIP ou o consórcio pode contratar com uma agência executiva pré-existente ou que passe a existir a partir da contratação. Os outros dois, o contrato de rateio e o contrato de programa, são mais específicos. Esses aí, gente, só os consórcios é que vão poder firmar, tá? Então não cabe contrato de rateio e contrato de programa para outros entes. Eles são exclusivos da Lei 11.107. Por isso que eu separei eles aqui em relação aos demais.
Vamos lá. O que é o contrato de rateio? Olha, contrato por meio do qual os entes consorciados comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do consórcio. Pensa comigo, o consórcio, lá no início, ele não tem dinheiro nenhum. O dinheiro do consórcio vem da onde? Dos entes consorciados. O ente consorciado é um município, é um estado, é a União. É todo cheio de regras administrativas e de direito financeiro para poder desembolsar recursos públicos, né? É dinheiro de todo mundo. Então o consórcio não pode simplesmente receber dinheiro. Para isso existe um instrumento próprio que é o contrato de rateio, né? Então os membros do consórcio repassam os recursos financeiros necessários para o funcionamento do consórcio através do contrato de rateio, né? Então isso vai ser estabelecido entre eles quanto é que cada ente vai contribuir para o consórcio funcionar. Pode ser, pessoal, que lá na frente o consórcio consiga funcionar bem com pouquíssimos recursos dos entes públicos, né? Então o contrato de rateio ele pode ser repactuado nesses casos. Ou o consórcio possa, de repente, demandar mais recursos. Isso vai depender da boa gestão desse consórcio, tá? Então, a formalização do repasse de dinheiro público do ente que resolveu participar do consórcio para a pessoa jurídica consórcio, ela se dá através de um contrato específico chamado contrato de rateio. E o outro contrato é o contrato de programa, né? O que é o contrato de programa? É o instrumento pelo qual devem ser constituídas e reguladas as obrigações que um ente da federação, inclusive a sua administração indireta, tenha para com outro ente da federação ou para com o consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos por meio de cooperação federativa. Bom, é muito fácil consorciar e depois, na hora que o consórcio demandar, falar assim, não tem como, eu preciso atender as minhas prioridades, não vai dar e etc. Como é que evita isso? Né? Que o gestor municipal use o consórcio só quando precisa dos serviços e acaba não atendendo o consórcio quando ele precisa da estrutura municipal, através do contrato de programa. Né? Olha aí, ó. As obrigações que o ente da federação tem com o outro e com o consórcio. Então vamos pensar, por exemplo, de novo, num consórcio da área da saúde. Né? Tá feito lá o consórcio, tem vários municípios que participam e um deles acaba de inaugurar um hospital referência na área, por exemplo, de combate a endemias, né? Pandemias e etc. Para aproveitar o tema do momento. Como é que vai fazer? O consórcio pode utilizar a capacidade desse hospital? Ele não existia antes, né? Do consórcio ser constituído ou quando o município resolver integrar o consórcio. Como é que vai resolver isso? Através do contrato de programa, né? Garantindo lá que o consórcio possa usar a infraestrutura para atender às necessidades. Então, isso a gente pode pensar, por exemplo, em relação a uma estrutura de marcação de exames e consultas eletivas, enfim, na área da saúde isso aí é infinitamente possível, né? Tem infinitas possibilidades aí para essa contratação. O que importa para nós é entender bem a diferença. Ó, lá no rateio é uma questão meramente financeira. É a alimentação financeira que vem dos entes públicos e que se direciona ao consórcio. Ela é formalizada através de contrato de rateio. E a outra coisa são as obrigações. O que o consórcio tem que atender o município e o que o município tem que atender o consórcio. Né? Essas obrigações recíprocas entre consórcio e município e consórcio, ou se o Estado participar, Estado e consórcio, consórcio e Estado, ou se a União participar, União e consórcio, consórcio e União, essas obrigações elas são formalizadas através do contrato de programa. Então olha só, nós temos vários importantes instrumentos aqui
repetindo para todo mundo, né? Primeiro, o próprio contrato de consórcio, né? Que é uma espécie de estatuto do consórcio, a fundação e estrutura básica do consórcio. Segundo, o protocolo de intenções, que é a prévia disso, né? É aquele primeiro ajuste fundacional do consórcio, aquela estrutura que vai dar origem à contratação entre os entes da federação. Terceiro, o contrato de rateio, a obrigação de repasse de recursos financeiros para o consórcio. Quarto, o consórcio programa, o estabelecimento de obrigações recíprocas entre entes e consórcio e entre entes e entes, para que o consórcio possa funcionar, atender as necessidades de cada ente e ser atendido por eles. Então aí, 4 instrumentos de direito administrativo extremamente importantes. Para finalizar, a participação do Poder Legislativo sempre obrigatória, né? Tanto para ratificar protocolo de intenções antes do município entrar, ou fazer essa autorização prévia para que o município possa se consorciar, né? Então, a importância da participação do Legislativo, o prefeito não pode estar sozinho nessa. A questão estratégica da Assembleia Geral como definidora dos nortes de atuação do consórcio, a eleição do representante legal entre os chefes do Poder Executivo que participam do consórcio, a obrigação disso ser através de eleição, a questão da fixação dos mandatos desses representantes. Então, tudo isso eu chamo a atenção para vocês nesse finalzinho aqui da nossa live, né? Então, acho que eram esses os recados que eu queria passar. A outra coisa importante, né, principalmente para quem estiver assistindo aí, for da minha turma de Administrativo 1. Importante aí entender a definição de OCIP, tá? Tem lei própria e é importante para entender a diferença de administração direta, indireta, paraestatal e etc. Tá? Vamos prestar atenção nisso aí, por favor. Agora um recadinho geral, já entrando aqui nos nossos 2 minutinhos finais. Gente, mais uma vez, agradecer a todo mundo, né, que entrou aí no Instagram, que está participando. Queria agradecer assim, do fundo do coração, é até uma situação de higiene mental, né, para eu também poder levar essa quarentena de maneira mais leve. Vocês estão me fazendo falta, né, meus alunos e essa relação que a gente tem na academia está me fazendo muita falta, encontrar os colegas, professores, encontrar com vocês, né, compartilhar os olhares e etc. Espero que seja breve isso, porque faz realmente falta para a gente. Então, assim, agradeço mesmo, muito sinceramente, recebam aí meu muito obrigado. E algumas coisinhas. Os alunos de Teoria da Constituição, Direito Constitucional 1 e 2, Direito Administrativo 1 e 2, aos poucos eu já estou postando os estudos dirigidos no STA. Com essa novidade do regime letivo remoto, está com muito acesso ao STA e às vezes está muito pesado, né? Então às vezes ele não carrega conteúdo e etc. Tudo isso eu estou levando em consideração e eu peço que vocês levem também, tá? Eu coloquei lá a entrega dos estudos dirigidos via STA, então procurem lá o espacinho adequado para fazer envio de material para o professor, aí eu consigo corrigir, já lançar a nota imediatamente para vocês. E o prazo eu coloquei dia 31/3, porque inicialmente foi o tempo estabelecido para a quarentena, né, para a suspensão de aulas. Mas vai haver uma certa flexibilidade. Só não contem com isso por enquanto, mas vai haver sim, óbvio que eu vou entender, tá? Então, na medida do possível, eu vou colocando lá o material no STA, fiquem atentos, ok? Para finalizar, muito obrigado e o material está disponível, como sempre, lá no site do Prezi. Um beijo para todo mundo, um bom dia, uma ótima semana e amanhã a gente volta com a live. Até mais!